Você está ouvindo o podcast ateu. Fala, mundo ateísta, você está no podcast Ateu 2. Hoje o tema é polêmico. Hoje vocês irão curtir a moral e o altruísmo do ser humano. Mas antes de começarmos esse debate, vamos agora para a seção de mensagens e e-mails. Atila Neto, meu amigo, vamos às leituras de e-mail da semana passada? Vamos. Teve muita mensagem, perguntando coisas, xingando a gente, mandando tomar no cu. A primeira mensagem, Atila, foi lá no próprio Barateu. Tatiana Escardo dizendo que gostou, que foi muito bom. Tivemos também lá no Ciência e Razão o Fábio Silva, que falou que não concordava com alguns de nós quando falamos que o agnosticismo é uma fase transitória do teísmo para o ateísmo. Ele disse que não concorda, mas isso a gente deixou bem claro que... cada um tem suas... não é uma regra, as pessoas falaram o que aconteceram com elas, né? Tivemos aqui também o Vitor F. Santos, que falou que gostou muito da iniciativa do grupo, mas que achou que ateus do Espírito Santo é uma ironia muito grande. É um oxímoro, é mais do que uma ironia, é um oxímoro. Como é, Atila? O quê? É o quê? Um oxímoro? Oxímoro. Essa é nova, aprendi agora, pai. Oxímoro. São palavras contraditórias que separadas são contraditórias, mas juntas têm um sentido. Tipo, ateus do Espírito Santo. São palavras totalmente desconexas, antagônicas, mas juntas têm um significado. Pelo menos eu acho que é isso, né? O Léo que vai dizer pra gente o que é um oxímoro. Tivemos aqui mensagens de alguns amigos aqui do grupo Ateus do Espírito Santo, como o Alas, que enviou uma mensagem dizendo que realmente a internet contribuiu para que ele se tornasse um ateu. Tivemos também aqui a Mariana Yankee, que comentou que gostou muito da troca de experiência, que foi edificante para ela. O Bruno Miller também comentou dizendo que a informação é sabotadora da religião, sim. Porque a gente chegou a comentar isso no meio do podcast passado. Fizemos essa pergunta entre nós, né? Da religião, ele está dizendo que sim. E também ele disse que as crianças nascem com a impressão do ambiente, que teve por intermédio da mãe impressa no seu cérebro. E a partir disso o cérebro vem pré-moldado para o ambiente. Essa é a opinião dele sobre quando nós falamos que a criança nasce como se fosse uma esponja, né? Pronta para absorver tudo que ela tem de informação. Também nosso amigo lá do grupo Ateus do Espírito Santo, Jerry Adriano. O Jerry, que é uma figuraça, mandou aqui muito bom, mandando um abraço pra galera aqui. É bom citar, falar assim, tem que citar o Jerry Adriano, porque o cara é tarado da internet. E agradecer o apoio do Bar do Ateu e do Ciência e Razão. Isso aí. Na verdade, nós agradecemos aí a todos os que estão nos ajudando a divulgar esse podcast. Bom, agora nós vamos entrar no debate, né, meu amigo Átila? Dessa vez eu não vou participar, mas fica aí com vocês. Léo Lúcio no comando aí, na moderação. Um grande abraço e boa sorte. Olá pessoas, olá ouvintes do nosso podcast Ateu. Este é o segundo podcast que nós estamos fazendo. E o tema deste nosso programa de hoje é a moralidade e o altruísmo do ser humano. Podcast Ateu é uma iniciativa do grupo Ateus do Espírito Santo, que está funcionando no Facebook. É um grupo que se reúne para debater vários temas que têm a ver ou não com o ateísmo, né? E frequentemente a gente costuma se encontrar fora desse mundo virtual, se encontra no mundo real, mas para que outras pessoas tenham acesso também ao que a gente discute, ao que a gente debate, ao que a gente faz piada, ao que a gente trata como coisa séria, criamos essa oportunidade, né, em formato desse programa, podcast Ateu, e no segundo tema, que é o tema de hoje, novamente repetindo, a moralidade e o altruísmo do ser humano, reunimos uma equipe para
levar esse assunto adiante, o que as pessoas pensam sobre isso, né? Nós temos aqui o João Marcos Teodoro. Fala aí, João. E aí, Leonardo? E aí, pessoal? Temos o Wagner Caldas. Opa, estamos na área. Beleza. Temos Átila Neto. Boa noite, galera. Beleza? E temos Pedro Henrique. Boa noite, um abraço. Nós vamos dar início agora ao nosso programa, ao nosso debate. E depois, quando cada um for apresentando, nós vamos colocar uma ordem, né? E eu vou seguir a ordem que está aparecendo aqui, né? Eu vou lançar uma pergunta geral, cada um põe o seu posicionamento, nós começamos o debate e vamos fazendo inferência, réplica, lembrando que nós estamos participando de um programa que precisa cumprir um tempo, né? Então, outros questionamentos, caso que a gente não consiga dar conta de tudo aqui, vamos dar um contato no final, sites, e-mails, enfim. Então, novamente, voltando a falar de moralidade e altruísmo do ser humano. Pergunto para vocês, isso existe? Altruísmo, que frequentemente, né, é tido a noção de que você pensar no interesse do outro acima do seu ou à frente do seu, né? Queria saber dos nossos participantes se eles consideram que isso é real, isso é possível, existe o altruísmo. E moralidade, o que eles entendem como moralidade? É um conjunto de regras, é um conjunto de quê, né, que as pessoas tendem a exercer em sociedade. Então, lança essa pergunta: altruísmo existe? Quem começa a falar é o nosso amigo João Marcos. Altruísmo pode ou não existir, depende da sua definição. Aí eu acho aconselhável que primeiro a gente discuta qual vai ser a definição que a gente vai usar. Ou então a gente pode... Qual definição você gostaria de começar? Se altruísmo é ajudar as pessoas sem se importar... Colocar os interesses dos outros acima do seu. Sim, basicamente isso. Mas eu não faço questão de que seja essa definição específica. Você pode definir de outra forma. Para mim não faz diferença. Só que dependendo da forma como você define, não existe ou existe, entendeu? De que forma que ela não existiria? O altruísmo não existiria? Se você disser que o cara age sem interesse, isso é impossível, isso é logicamente impossível. Porque, segundo a praxeologia, o homem age. E se o homem age, ele age para sair de um estado, de uma situação, para uma situação que ele considera, na subjetividade dele, melhor do que a anterior. Toda ação envolve um interesse, um objetivo. Não estou falando de ação involuntária, estou falando de ação propositada. Se você age para ajudar alguém, você, no mínimo, você está agindo para não ter o desconforto de não ter ajudado, entendeu? Ou você tem o prazer de ajudar, ou você não quer ter o peso na consciência de não ter ajudado. Isso não quer dizer que é uma coisa ruim, né? Eu acho que ter prazer em ajudar as pessoas é uma coisa extremamente boa. Se eu disser que altruísmo é ter prazer em ajudar as pessoas, aí existe. Só que é impossível uma ação sem interesse, uma ação sem objetivo. Você tende a pensar que o altruísmo, então, essa questão de altruísmo, de você pensar no outro sem querer alguma coisa em troca, mesmo que inconscientemente, isso não é possível. Você segue mais por essa linha. Não, se você ajudar sem benefício financeiro, tudo bem, agora o benefício vai ser psicológico, de qualquer forma. Ou você tá ajudando, para não ter o peso na consciência de não ter ajudado, ou você está ajudando porque você tem prazer em ajudar. Então, de qualquer forma, toda ação é para sair de um estado, de uma situação, para chegar numa situação que você, na sua subjetividade, considera melhor, mais satisfatória que a anterior. Então, nesse sentido, não existe. Agora, se você adotar a definição de Karl Popper, a definição racionalista de que altruísmo é o prazer em ajudar as pessoas, aí existe. Eu só vou dizer isso. Qual definição você se sente mais confortável? A definição que eu sempre ouvi falar, aí, que me pareceu aí, que está na minha cabeça, é a definição de que altruísmo é agir sem interesse próprio. Vamos abrir o próximo para participação e a gente pode definir melhor esse seu pensamento. Com Wagner Caldas. Wagner, é possível a pessoa ser altruísta? Veja só, o João ele tem essa dificuldade de achar uma significância para essa palavra, e realmente existe essa dificuldade. O altruísmo, como você falou desde o começo, é fazer o bem desinteressadamente, certo? Porém, existem... Ou pelo menos colocar o interesse do outro na frente, né? Na frente. Mas só que existe
também a possibilidade do altruísmo enquanto prazer de si mesmo em estar fazendo bem a alguém. Se esse ato de altruísmo te gera um prazer de você estar ajudando, você também está fazendo em troca desse prazer. Nietzsche fala muito do desejo de potência, né? Que quando você subjuga alguém, ou quando você auxilia alguém, na verdade você está exercendo o seu desejo de potência, a subjugação pelo medo e o auxílio para que a pessoa lhe seja grata de alguma forma. Então, definir o altruísmo como uma coisa inerente ao humano desinteressadamente, sem um retorno que seja, eu acho muito difícil. Mesmo que esse retorno seja inconsciente. Sim. A pessoa nem sabe que ela está fazendo porque lhe dá prazer e isso é uma troca. Ela entende que não, que eu estou fazendo desinteressadamente, mas eu não acredito que exista, de fato, o desinteresse. Entendi. Vamos ver se o Átila Neto concorda com você. Átila, é possível ser altruísta, você pensar no interesse do outro acima do seu, né? Ou simplesmente anular qualquer interesse seu, simplesmente ajudar o outro, ou visar o bem do outro, para ver o outro feliz, para ver o outro bem? Não é possível. Sempre vai haver uma relação de reciprocidade. Você vai fazer alguma coisa esperando alguma coisa. Ou prazer, como o Wagner falou. O que foi dito, de acordo com a definição. Mas o altruísmo mesmo, no frigir dos ovos, ele não existe. Ele não é uma coisa... ele não é real. Ele é sempre visando algum retorno. Isso é óbvio, a biologia explica isso. Esse prazer que o Wagner citou, tudo que eu concordo plenamente com isso, de ajudar as pessoas, altruísmo, para mim, é você realizar ações em benefício de um outro sem esperar retorno. Para mim, eu acho que isso é altruísmo. Esse prazer é extremamente explicado pela evolução. A biologia explica facilmente isso. Hoje em dia até tem estudos focados para alteração hormonal de acordo com a ação da moralidade do altruísmo. Existem descargas de ocitocina no cérebro da pessoa, na neurohipófise, quando ela realiza esses atos altruístas e morais. Essa empatia, ela é toda, vamos dizer assim, carregada por hormônios por trás. A evolução explica isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a estrutura da vida é independente da gente. Nós, os seres vivos, somos a forma que os genes encontraram para serem eternos, imortais. Então toda evolução ativa ela ocorre a nível genético. Lembra do trabalho clássico do Dawkins, lá, o gene egoísta. No passado ancestral nosso, os nossos ancestrais, eles viviam em grupos pequenos. Nós quase fomos extintos várias vezes. Os seres humanos já chegaram a ter, se calcula, apenas 7 mil seres humanos na face da Terra. Então os genes eram poucos. Então ser moral, ser altruísta nesses pequenos grupos aumentava a chance de você perpetuar esse gene, um gene igual ao seu, entendeu? Então é uma coisa que é genética, o altruísmo. Além do benefício de grupo, que é óbvio, ainda tem essa da preservação do gene. Essa é a visão genética da coisa. Sempre vai haver uma espera de um resultado, entendeu? A parte filosófica já foi dita aí, financeira vai ter, o prazer, mas a gente acrescenta mais a parte biológica da coisa, da genética. A genética explica, o que nós somos hoje é o retrato da pressão biológica que a gente sofreu eras passadas. Altruísmo mesmo, você fazer algo sem esperar o retorno, o Wagner definiu bem, não existe. Até mesmo você pode fazer achando que não tem retorno, mas no fundo, no nível bem genético, ainda há. Certo, agora eu jogo exatamente essa sua bola para o Pedro Henrique. Pedro, você concorda? Bem, eu parto da premissa que o Átila já trouxe, né, que é a questão biológica. Eu parto de duas vertentes. Primeiro a biológica e depois a social. Primeiro a gente tem que pensar que biologicamente o ser humano ele vai buscar prazer, mesmo que seja o prazer de recompensa em ajudar o próximo. A vertente social, no caso, ela pensa já até mesmo questão material, da pessoa ajudar o próximo esperando alguma coisa em troca, materialmente falando. Mas a gente tem que considerar o seguinte, biologicamente nós somos programados a buscar prazer, a satisfação pessoal. Então ajudar outra pessoa, ajudar o próximo, deve ser algo também de forma a trazer prazer para a gente. O altruísmo ele existe,
É um fato, o altruísmo existe. Mas um altruísmo descompromissado com aquela coisa de buscar recompensa, ele não vai existir. Então a gente tem que pensar o seguinte: biologicamente, nós somos condicionados a ajudar, mas mesmo assim buscando prazer, satisfação, felicidade em ajudar alguém. No caso, socialmente, a gente pode ter várias inserções aí. A gente pode ter questão material, a gente pode ter questão política, questão de poder. Eu ajudo, então agora eu tenho poder sobre alguém, entendeu? Se nós temos essa possibilidade de existência ou não, percebemos aqui que aquela pergunta do João já pode começar a ser respondida, né, João? Qual pergunta? A definição? Existe ou não? Olha, eu, sinceramente, não consigo responder definitivamente se existe ou não, porque depende da definição. O Pedro falou que existe. É alguém agindo para outra pessoa ser beneficiada. Tá, isso existe. Mas o fato de alguém agir tá intrínseco. Toda ação é guiada por um interesse mínimo. Inclusive é inconcebível. É inconcebível uma ação que não seja fomentada por algum interesse, nem que seja um interesse totalmente psicológico mínimo, sabe? Entendi. Essa questão de você ser movido por interesses, tudo bem. Se o interesse vai ser escuso, se o interesse vai ser divino, é agora que toca no nosso ponto aqui principal. Por que ateus estão falando sobre isso? Constantemente a gente ouve que qualquer bondade, né, que existe no ser humano, ela tem procedência divina, porque o amor é divino, não é? Então, se você tem uma capacidade de encontrar o outro, né, de ver no outro uma necessidade que você pode suprir, ou com seus bens, ou com a sua atitude, isso não vem de você, isso vem do alto, isso vem do metafísico, porque você, ser humano, carnal, seria incapaz de produzir isso. Pergunto para vocês: você precisa de alguma coisa do alto, ou realmente isso, o dia que você fizer alguma coisa de bom para alguém, né, é porque você tem Deus no coração? Claro que não, né? Isso, inclusive, é antibiológico. Já falaram aí que nós temos a moral incrustada na gente, né? É claro que eu sou um cara bom, tudo bem, vocês também são pessoas boas, mas nem todo mundo é assim, né? Mas se eu ajudo alguém, é porque o mérito é meu. O mérito é meu, não é de Deus. Senão, se fosse assim, Deus iria colocar essa bondade de todo mundo, né? Seria muito melhor se todo mundo fosse bonzinho, todo mundo ajudasse todo mundo. Essa questão de você ajudar o outro sem pensar em ter um benefício direto, né? Isso poderia vir de você também. Benefício material, sem um benefício material. Ou psicológico, ou emocional, algum benefício. Eu não acredito em ação sem benefício. Eu acho que é inconcebível isso. A pessoa age para sair de uma situação, para atingir uma situação que ela considere melhor, na subjetividade dela. Se ela vê um cara se afogando no rio e consegue se abster disso, ir embora, ele é um cara frio, entendeu? E ele não vai ter peso na consciência. Agora, se eu vir alguém se afogando, eu vou tentar ajudar, mas não porque eu tenho prazer em fazer o bem, é porque eu ficaria com muito, muito peso na consciência se eu não ajudasse. Não, eu gostei muito do seu exemplo, eu jogo isso pro Wagner Caldas. Wagner, você necessariamente não precisa ter Deus no coração para socorrer alguém que está se afogando. Você estaria sendo altruísta, e se você não está sendo altruísta porque você não pensa em alguma coisa em troca, enfim, como é que você vê isso? Você recebeu um dom de Deus para salvar alguém? Com certeza não. Como o próprio Átila já tocou, biologicamente falando, existe a questão da própria preservação da espécie. Às vezes a gente até se pergunta por que as pessoas se submetem a salvamentos de terceiros ou de pessoas conhecidas quando a própria vida delas é colocada em risco na situação. Porque às vezes a pessoa vai tentar salvar alguém de um afogamento, mas ela está precipitando do próprio afogamento. Às vezes a gente se pergunta e não seria o interesse do outro? Esse não seria o interesse do outro em sobreviver acima do seu? Você coloca o seu risco, você se coloca em risco, mas você não pensa nisso. Aconteceu isso muitas vezes naquele acidente lá, aquela tragédia de Santa Maria, da Boate Kiss. Quantos jovens não voltaram lá no incêndio para buscar as pessoas e acabaram morrendo? E alguns não saíram. Seria altruísmo? Exatamente. E alguns não saíram. Léo, isso aí é o gene querendo sobreviver. Desculpa, você estraga prazer. Não tem nenhum Deus, nenhuma bondade envolvida. Isso a biologia chama de Sprandel. Esse altruísmo, esse remanescente,
esse arriscar a sua vivência para você salvar outro, nada mais é do que o gene dentro de você gritando: salve a minha cópia no outro. Foi muito legal o Átila falar isso. Eu só queria concluir. Eu vou deixar esse gancho da parte genética para o Átila, mas eu vou trazer uma outra visão disso aí, a respeito do próprio eu e do que eu recebo em troca ao me colocar na posição de tentar salvar o outro, que foi uma coisa que o João Marcos mesmo levantou. E ele falou o seguinte: eu me sentiria muito mal se eu não fizesse nada. Então esse temor de você se culpar pelo resto da vida por não ter tomado uma atitude quando lhe era possível tomar, é o seu prêmio. Para você não viver sob essa pressão que você vai ter com você mesmo de não ter feito nada. Quantas vezes você vê uma situação, titubeia sobre ela, mas acaba cedendo. Eu já tive essas experiências de ver uma pessoa morrendo sufocada e pensar: faço respiração boca a boca? Não faço. Ainda tive a dúvida, mas eu corri para ajudar porque na minha cabeça era o certo a fazer. Eu acredito que isso até é um mecanismo de resposta nosso à própria incapacidade nossa de viver com tamanha culpa, caso nós não fizéssemos nada. Ok, olha só, é isso aí. Nós somos um animal moral, né? A moralidade faz parte da gente. Eu queria até explicar um pouquinho mais isso, que é o seguinte: a gente sempre acha que a gente nasce, a moral é imputada em nós, né? Mas não. A mente não é uma folha de papel em branco, né? As crianças nascem sabendo alguma coisa sobre o mundo físico e social. Elas são programadas para aprender, para tornar alguma coisa mais fácil ou certas coisas mais difíceis. Um neurocirurgião, um cara chamado Gary Marcus, falou o seguinte uma vez: a organização do cérebro não depende tanto assim da experiência. A natureza provê um primeiro rascunho, e a experiência então os revisa. Embutido não significa maleável, significa organizado antes da experiência. Então, o que está no primeiro rascunho da mente moral do ser humano, quando a criança nasce? Os caras pesquisaram isso, foram atrás, saber o que está lá, o que a genética imputou nesses milhões de anos de evolução que fizeram tornar o ser humano um ser moral, um animal moral, que essa moralidade tem, óbvio, vantagem evolutiva, que cria uma sociedade coesa, forte, e a gente consegue vencer outros animais, desafios maiores. A gente salva o outro, preserva a espécie, porque a gente sabe que viver em sociedade... A gente sabe não, está escrito no nosso genes que viver em sociedade, ser moral, é a resposta definitiva para os nossos problemas em relação ao meio ambiente. A gente vai diminuir a resistência do meio ambiente. Então o que está nesse primeiro rascunho, né? Os caras descobriram 5 fundamentos da moralidade. Depois de estudo de antropologia, evolucionismo, psicologia do desenvolvimento, que o cara fala que é o seguinte: é cuidar das necessidades. Primeiro passo, que é empatia, o envolvimento emocional com os mais necessitados. 2. É a justiça com reciprocidade. 3. Lealdade de grupo. 4. Autoridade e respeito. E 5. Por incrível que pareça, é pureza e santidade. Mas não é o que vocês estão pensando, não. É toda a ideia que você pode alcançar alguma virtude controlando o que você faz com o seu corpo. São ideais que a pessoa trocar ou fazer alguma coisa, trocar fluidos com o seu corpo. Se você conseguir controlar esses impulsos primitivos, isso pode te dar alguma virtude. Esses 5 pilares, eles são o fundamento da moral. Eles nascem dentro do nosso cérebro. E esses aí podem ser elevados, um mais, um menos. Mas essas 5 coisas os caras acharam dentro do nosso DNA, do nosso comportamento. Lembrem-se. O nosso comportamento é moldado assim como uma mão, um membro nosso, um apêndice, um olho foi moldado pela evolução. Comportamentos são moldados como partes do nosso corpo. Eu acho interessante esse posicionamento e essa explicação do Átila. Por quê? Porque nós temos acesso a essas informações sobre biologia, sobre o funcionamento do corpo humano, e quem não tem costuma geralmente fantasiar, e é aí que começa a vir a imaginação e toda a poesia do ser humano, de jogar isso para o metafísico e arranjar outras explicações. Foi feito isso durante milênios até a vinda do cristianismo, e a partir do cristianismo até hoje. Okay? Quando você tem, no exemplo de Jesus Cristo na cruz, se sacrificando por toda a humanidade, os cristãos veem isso como o principal exemplo
de altruísmo. Ele fez aquilo ali para que todos se salvassem, ele não teria objetivo pessoal nenhum com isso. Muito pelo contrário, ele estava cumprindo a vontade do Pai. Aí é que tá. Jesus não é o Pai. Qual é o objetivo do Pai? De ter todos os seres humanos que ele criou com ele? Então aquele sacrifício não foi tão assim, sem preço nenhum, pensando na nossa felicidade. Não, é a satisfação dele, para prazer dele, para glória e honra dele. Ou seja, nem divinamente você pode ter altruísmo de fato. Eu levo agora para o João Marcos. Fala, João, o que você acha disso? Pois é, você está certo. Não tem como. Eu não acredito nem que seja possível conceber uma situação de altruísmo. O ser humano não consegue imaginar. Ele se sacrificou com um objetivo, ele agiu, toda ação é com um objetivo, ele agiu com o objetivo de salvar a humanidade, né? O objetivo dele já foi esse. Conforme a mitologia cristã, sim, de salvar. O cristianismo ele não é uma coisa original, né? A ideia do sacrifício, ele remonta de diversas outras culturas, diversos outros deuses, diversos outros personagens religiosos. O que o cristianismo fez foi simplesmente pegar um modelo que dá certo. Do sacrifício, da entrega, como uma forma de criar um débito para toda uma humanidade. Toda a humanidade ele está em débito com o Deus do cristianismo, porque ele entregou o seu próprio filho para a salvação eterna do ser humano. Então, eu não vejo nem como um ato de altruísmo, mas uma grande jogada de marketing isso daí, né? É uma forma de você trazer para si uma multidão de pessoas que querem viver eternamente. Pois é, mas se você pensar bem, o discurso deles é, porque ele nos amou primeiro. Nós sequer o conhecíamos, mas ele nos amou primeiro. Então tem o que de altruísmo aí? Ele não pensava, a gente não fez nada em troca, mas ele tomou a iniciativa de morrer, de se sacrificar para te salvar, sem você sequer o conhecer. Eu sempre me pergunto, me salvar do quê? Do mal que ele criou, do mal que ele mesmo criou. Exatamente. Me salvar de um pecado que foi criado por ele mesmo. Ou melhor, pelo próprio movimento de Deus lá no começo, quando da questão do pecado original, que já que o cara ele sabe de tudo o que vai acontecer, né? Ele não sabia que a Eva comeria do fruto proibido e geraria o pecado original, blá blá blá. Então está me salvando dele mesmo, que é uma coisa que para mim não tem nada de altruísta aí. Pois é. Então essa mitologia, ela simplesmente é um grande gancho. Aquele povo era um povo altamente supersticioso, né? Eles tinham diversas medos, inclusive, né? O medo da morte, como o Atila já falou, é do ser humano, porque o gene quer persistir. Se você lança a ideia de que você pode viver para sempre, isso é uma grande proposta. Se para você viver para sempre você precisa simplesmente aceitar que um indivíduo morreu para te salvar e adorar esse indivíduo, não é uma troca tão prejudicial assim, não é? Para você viver para sempre. Então esse altruísmo para mim nada mais é do que o preço que ele cobra pela sua fidelidade. Então não há altruísmo. Pois é. Atila, você que teve pouco, você já contou a sua história, né, uma outra vez, outra oportunidade, e você que teve pouco contato, quase que nenhum, né, com o discurso cristão, com a história de Jesus ter morrido por você, e de você ter essa dívida com ele, essa dívida já deixa de ser altruísmo, não é? Eu consigo entender salvar de quê? Ele explicou muito bem isso. Para mim, a moral cristã é obviamente errada. O que é moral para esse Deus cristão? Não comer carne de porco? Não fazer sexo antes do casamento? Perceba que essas coisas são obviamente indiferentes para a felicidade e a sobrevivência do ser humano, né? Costurar roupas com dois tipos de linha diferente, de tecido diferente. Lógico que há regras boas, né? Não matar, por exemplo, a regra de ouro, mas elas são regras muito mais antigas que as religiões de hoje, inclusive a cristã. São quase acordos sociais e culturais muito profundos e muito remotos. Até o Wagner já citou uma vez sobre o príncipe Churupac, numa discussão nossa. Coisas muito mais antigas. Ou seja, essa moral cristã, o Wagner mesmo falou, é muito obviamente errada. Obviamente. Ela é incapaz de trazer felicidade ao ser humano. Ela só promete alguma coisa depois. Ela não traz felicidade agora. Para mim, isso é imoral. No meu ponto de vista, que estou de fora, que eu nunca fui cristão. Isso é imoral. Eu rejeito, eu repudio, eu não quero fazer parte, e se o Brasil virar uma teocracia, me avisem antes que eu vou embora. Você vai pro Canadá? Eu vou pro inferno.
onde não tem crente. Tá certo. Ah, E Pedro, mas você vai encontrar deixa- um monte lá. Deixa eu jogar. Que coisa. Deixa eu jogar pro Pedro agora. Pedro, e essa relação, esse sequestro que o cristianismo faz do altruísmo como algo divino e divino conforme o seu Deus? Na verdade, a gente já chegou meio que num consenso de que o altruísmo ele é a base da moral. Então, Sim. como sendo alguma coisa biológica, a gente sabe que o cristianismo ele deve ter capturado isso para ele. No caso, a gente tem que pensar o seguinte: durante a hegemonia da Igreja Católica, eles tinham que ter alguma maneira de controlar a civilização, a sociedade. Então, capturando essa coisa da moral, da bondade, que teoricamente é imoral, como Átila falou, a sociedade ela deveria seguir isso aí. Então, capturaram de forma a fazer com que a sociedade ficasse cerceada sob essa égide aí. E pessoas, a gente já está caminhando para o final da nossa discussão. Eu preciso que vocês me falem o seguinte: da relação que vocês têm, vocês que não creem, né? Nós sabemos que vocês não creem em Deus, né? A relação que você tem de fazer o bem para o outro. O que isso acarreta para você? Como é que você vê os outros vendo vocês ateus praticando esse bem? Deixa eu dar um exemplo de mim e da minha família. Né? Por exemplo, dentro da minha família tem uma pessoa em que ela insiste em ajudar uma outra, né? Ela é cristã, a outra também se diz cristã, durante anos. E eu estou falando anos, você joga aí décadas, porque desde quando eu era criança existe essa função, essa dependência dessa outra pessoa para conhecer alguém da minha família. E eu não vejo essa pessoa próxima a mim se libertando dela. Por quê? O dia que ela fizer isso, ela deixou de ser cristã, ela deixou de ser boa, ela deixou de amar o outro como ama a si mesmo, ou seja, deixou de ser altruísta, né? Só que eu, do lado de cá, que eu não tenho fé, né, sou capaz de fazer a mesma coisa, a mesma ação, simplesmente pensando em que o outro pode melhorar ou merece, ou mesmo que não mereça, ou mesmo se eu quiser fazer esse bem para ele, ou mesmo que eu não o conheça, se eu quiser fazer esse bem para ele, eu não preciso de crença nenhum para ter esta atitude moral dentro de mim. Eu queria saber da relação de vocês, pessoalmente. O que vocês já passaram de fazer o bem ao outro? E o que os outros costumam dizer para vocês de você sendo ateu ser capaz de fazer isso? Eles se surpreendem ou não? Eu sou um cara que eu sou um pouco sentimental. E eu sinto pena de quem é... Percebi. Vocês estão me ouvindo? Sentimental. Tô brincando. Então eu sinto pena das pessoas. Eu tenho pulsão de solidariedade. Eu ajudo para não me sentir mal e também porque eu gosto disso. Eu nunca precisei de acreditar em Deus para fazer isso. E eu acho que é imoral você só ajudar porque você tem medo da punição de Deus ou você quer uma recompensa de Deus. Não acho que isso tem que ter dentro da pessoa. Essa vontade, essa pulsão de solidariedade tem que estar dentro da pessoa. Mas eu queria dizer uma coisa interessante aqui, que um amigo meu, que é cristão, falou, que eu estava discutindo isso com ele. Pode existir altruísmo sim, se uma ação minha favorecer outra pessoa, sem que eu nem saiba disso. Como no livro do Richard Dawkins, O Gênio Egoísta, ele diz que, às vezes, ele cita o exemplo de altruísmo na natureza, e fala que, às vezes, um pássaro cria o filhote de outro pássaro sem saber, né? Só que isso aí também não é altruísmo, porque o altruísmo ele tem que envolver a consciência, né? Você tem que fazer a coisa conscientemente. Se você está fazendo bem sem estar consciente disso, então não é você que está fazendo. A pessoa teve sorte só. A pessoa teve sorte. Foi uma eventualidade, né? Então, nem dessa forma eu aceito que o altruísmo exista. Essa questão, né, de como que nós lidamos com esse pretenso altruísmo, isso vem muito daquilo que a gente entende o que é bem e o que é mal. Porque esse conceito ele varia culturalmente, ele varia de pessoa para pessoa dentro de uma mesma cultura e vai variar entre culturas distintas. Então, quando eu penso que eu estou fazendo uma coisa que, no meu entender, é o bem para o outro, ao mesmo tempo eu estou alimentando o meu ego também. De alguma forma, eu sou beneficiado por isso. Mas essas coisas elas não são calculadas. Eu não faço isso mediante esta condição. Isso é uma coisa totalmente natural, uma coisa espontânea
né? Porque interiormente ou inconscientemente a gente sabe que o bem vai trazer um certo prazer e um certo alívio, uma alegria para a gente. Nós ateus não nos preocupamos em estar fazendo isso, não medimos isso em quantidade de bem, né? Porque o que adianta? Não temos nenhum prêmio esperando por isso, então nem nos preocupamos. Fazemos o bem justamente porque entendemos que dentro de uma sociedade aquilo é uma coisa positiva. Então eu me perguntaria como que há 60 mil anos atrás, quando ainda vivíamos em tribos, em clãs, havia essa comiseração, essa piedade que o João falou, de um hominídeo ajudar o outro, numa caso de necessidade, ou com alimento, ou carregando o outro nas costas enquanto estavam nos movimentos transitórios de migração. Eles não conheciam nem a ideia, talvez, de um Deus, mas já agiam com uma certa moralidade social. Então o bem, ele não vem exatamente dessa questão do divino. O bem é uma questão cultural, uma questão de entendimento. É por isso que eu falo que nós ateus não estamos nem um pouco preocupados que se existe uma origem divina para isso. Nós fazemos porque, de certa forma, isso vem atender os nossos anseios. Agora é o Átila, então vai lá, Átila. Você perguntou sobre a experiência com o altruísmo, a nossa experiência como ateus, não é isso? Exato, exatamente. O Wagner falou muito bem, eu concordo com o Wagner. Eu tenho sentimentos, eu não posso evitar meus sentimentos. Ninguém pode evitar os sentimentos. Como nós somos animais morais que vem impresso no nosso DNA, é inexorável. Agora, a cultura molda esse nosso comportamento, como já foi dito, né? Essa coisa que está impressa na gente, ela pode ser moldada, trabalhada. Eu sou uma pessoa, eu sou humanista. Eu vejo tudo pelo ponto de vista da felicidade do ser humano. Então, se a pessoa está sofrendo, precisando de alguma coisa, eu estou lá, se for para eu poder ajudar, né, eu estarei lá, na medida do possível. Eu penso essa parte moral, às vezes, não ajudar fisicamente, dar sopa, levar um cobertor, eu acho isso muito pequeno. Isso é muito, sei lá, muito coisa de esquerda. Desculpa, eu tocar nesse assunto, né? É muito esquerdinha para mim. Isso aí já é um tema para um outro podcast. Outro assunto. Não vou nem tocar para ninguém não me bater aqui hoje. Mas assim, eu acho que se a pessoa for honesta, a pessoa que tem honestidade intelectual, que consegue ver a sociedade, ela é a pessoa que não dá o jeitinho brasileiro, ela evita dar o jeitinho brasileiro, ela não faz isso, ela acha abominável isso, entendeu? Ela segue os preceitos morais da sociedade em geral, assim, de tudo que todo mundo fala, mas ninguém cumpre, né? Às vezes coisas que a gente nem admite pra gente, a gente deixa de fazer. Eu vou por essa linha. Eu tenho sentimentos, eu sou humanista, eu vejo tudo pelo ponto de vista do ser humano, e o que eu puder fazer para ajudar, sem esperar nenhuma recompensa, porque eu acho que todo mundo estando feliz, todo mundo estando bem, dividindo as coisas igualmente, todos nós só temos a ganhar. Isso não é nem altruísmo, eu estou sendo racional. É racionalismo com humanismo. Eu não preciso ser altruísta. Todo mundo estando bem, eu vou evitar ter concorrente. Então a gente divide para evitar ter concorrente. E concorrer é ruim, até do ponto de vista biológico. Você tem essa visão humanista e racional das coisas, se todo mundo visse mais ou menos como eu vejo as coisas, acho que o mundo ia ser bem melhor. Léo. Bacana. Obrigado, Átila. Pedro? Bom, a gente vive numa sociedade em que a religiosidade está muito arraigada. Então, essa questão de você achar que o altruísmo e a moral eles vêm de uma entidade já é uma coisa muito nossa, muito intrínseca já à sociedade na qual a gente está inserido. Então, o que acontece? A gente tem que pensar que na nossa vivência, mesmo enquanto irreligiosos, a gente vai ver essa questão muito presa ainda na gente, de achar que a gente só pode fazer o bem se estiver vinculado a uma entidade. Então, a gente tem que, aos poucos, ir se desvinculando disso aí, entendeu? Mas é algo que não é tão rápido assim, de pronto. A gente vai demorar muito ainda para conseguir chegar nisso aí. Mas, porém, eu penso que a gente está conseguindo chegar nisso aí. Aos poucos, mesmo que eu, na minha vivência, eu estou muito ligado a esse tipo de coisa ainda, então a gente vê que é difícil a pessoa se separar disso. Mas a gente percebe que aos poucos isso está acontecendo.
Tá certo. E agora, pra gente fechar, eu vou pedir para cada um falar a sua mensagem final a respeito de moralidade, altruísmo e ateísmo, ok? Na seguinte ordem: João, Wagner, Átila e Pedro, ok? Aproveita também para fazer o seu jabaculê, falar em qual site que as pessoas podem encontrar você, ok? E depois eu vou finalizar com as informações do podcast Ateu e como é que as pessoas falam com a gente, tudo bem? João, Wagner, Átila e Pedro. Vai lá, João. Bom, então acho que é consenso que aqui que o altruísmo não existe e a gente tem uma moral mais ou menos intrínseca. Claro que é muito difícil você montar um sistema moral. Aliás, um sistema moral nem... Partindo do pressuposto de que moral e ética são coisas diferentes, que eu considero diferentes, é preciso a gente montar um sistema ético. Um sistema moral a gente não precisa. Um sistema ético para a gente poder viver em uma sociedade, né, organizada. E é uma coisa aqui a gente não pode fugir, né? A gente tem que montar um sistema ético, embora alguns pressupostos não sejam aceitáveis, né? A gente tem que ter uma base. Então é isso. Eu escrevo para o blog Criticidade Voraz. Todo mundo confunde quando eu falo criticidade. Criticidade de crítica. Criticidade Voraz, do Blogspot. Se digitar no Google é a primeira página que aparece. Valeu, pessoal. Ok. Wagner? Então, no meu entendimento, a moral realmente, o altruísmo realmente não existe. Porém, a moralidade, isso é uma coisa construída socialmente. Ela vem da sociedade em que você se encontra. Quando você se adequa e aceita viver sob essas normas, você está agindo com uma certa moralidade. Porém, o ateísmo, acho que foi uma fala do Átila muito importante, o ateísmo não está preocupado muito com isso, mas sim uma vertente, algumas vertentes dentro do ateísmo se preocupam muito com o humanismo, que é uma forma de ser justo para todos os outros indivíduos, né? Se preocupa com as diferenças. Então eu acho que a minha postura, enquanto ateu, é muito mais pensando num humanismo. E aí eu encerro também dizendo que eu sou o Wagner, do Bar do Ateu, também está lá no Blogspot, e também a fanpage no Facebook, facebook.com/Bar do Ateu. Me despeço e até a próxima, pessoal. Átila? Beleza. Concordo, acho que de mais uma vez, como sempre, como o Wagner disse, vou ser bem breve, altruísmo. A gente já chegou a essa conclusão, realmente não existe, né? A moral, ela é de fundo biológico, moldada pela sociedade, então ela é biológica e social, e a moral não vem de nenhuma divindade, que aliás o Wagner citou muito bem durante o debate aqui agora, que até mesmo ações desse suposto Deus, a gente citou o cristão, que é só um exemplo, poderíamos citar outros, as ações deles nem são altruístas, né? Então, como diria, nem a divindade consegue ser altruísta, né? Essa suposta divindade. E essa moral toda cristã, que é o nosso dia a dia, é uma grande furada, como a gente disse aqui hoje. E lembrarmos, né, que a moral, ela está impressa no nosso DNA, naqueles pilares que eu falei. Até o Pedro citou também, que é baseado em empatia, justiça, lealdade de grupo, autoridade, respeito. Isso tudo está no nosso cérebro. De acordo com que isso for moldado ou não pela sociedade, cada sociedade trabalha isso diferente, nós teremos personalidades e comportamentos diferentes. E como nós ateus, nós estamos aqui discutindo isso porque os crentes, os teístas, vivem vomitando isso, nessa apologética cristã, de moral objetiva, de moral provém de Deus. A gente não consegue, eu não consigo entender isso. Como a gente falou, a gente provou que isso, a gente tem provas disso tudo. E fica esse recado aí, né? Para a pessoa procurar, quem não tem esse conhecimento, correr atrás. Veja vídeos na internet, sites, procura na Nature, revistas de referência para entender como é que funciona a biologia. E eu, né, no meu jabá também, eu sou o Átila Neto, eu sou lá moderador ali da página Ciência e Razão no Facebook, não tenho blog, não sei fazer esses negócios, e só escrevo de vez em quando umas bobeiras lá no Facebook, para mais debater com o pessoal mesmo. Né? Beleza, então, gente, boa noite. Certo. Pedro?
Bem, só concordando com muita coisa que vocês já disseram e só dando um adendo mesmo, é que nós construímos a moral. Então, nós temos esse componente biológico e, a partir disso, nós tivemos nossas construções. Aí a gente tem que pensar no seguinte: é importante a gente buscar a informação certa para a gente não atribuir o que é nosso, humano, àquilo que aparentemente não existe. Então a gente tem que pensar sempre que o divino pode ser humano, na verdade é humano, né? Então é isso, a gente tem que buscar a informação certa para não precisar criar fantasias em torno daquilo que já é nosso, certo? E só dando um complemento também, eu sou da Ciência e Razão, junto com Átila, e também sou administrador, eu sou moderador da Universo Racionalista, é uma página de ciência também, e estamos aí divulgando ciência, conhecimento, beleza? Tá certo. Gostaria de agradecer aos nossos participantes de hoje, ao João Marcos, ao Wagner Caldas, ao Átila Neto, ao Pedro Costa. Este pensamento não é um pensamento do representante do grupo Ateus do Espírito Santo, não. É o pensamento desses indivíduos aqui, que levaram adiante nessa discussão e que possivelmente, né, levou você a pensar sobre isso também. O tema de moralidade e altruísmo, esse é o nosso objetivo, né? O pensamento, né, sendo exercido e sendo levado em consideração outros pontos de vista, não necessariamente teístas, né, mas principalmente o nosso ateísta. Quero deixar com todos aqui os endereços, né, e onde é que vocês podem contribuir com sugestões, vocês podem fazer crítica, tacar pedra, gostei, não gostei, se o pessoal só fala besteira, ou não, no próximo poderia ser o assunto X, ou Y, ou Z, a gente vai dar atenção e vai programar de forma que outros assuntos de interesse, né, venham a ser debatidos dos nossos participantes aqui. O e-mail do Podcast Ateu é podcastateu@gmail.com. Você também pode encontrar a gente no Twitter, que é o twitter.com/podcastateu. A fanpage é lá no Facebook, né? Podcast Ateu, www.facebook.com/podcastateu. E o nosso grupo, o grupo que essas pessoas se conheceram, se reúnem, que eu falei que as pessoas se encontram fora, é o Ateus Espírito Santo. Ok? Abração. Bom, galera, o Podcast Ateu vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, o Léo já deu todos os nossos contatos. Você pode também sugerir temas. Por hoje é só e a gente aguarda você no próximo aí. Um grande abraço, fiquem bem.